Olá, a paz do Senhor para você novamente. Bom, nós estamos agora no nosso segundo vídeo, onde nós vamos tratar sobre o dízimo e nós vamos agora entrar na palavra de Deus. Vamos nos aprofundar mais sobre o tema do dízimo com as citações. Bom, o primeiro vídeo foi um vídeo introdutório, um pouco mais histórico, para a gente poder saber de onde que partiu o dízimo, porque todo mundo, principalmente aqui no Brasil, que é um dos países mais católicos do mundo, é um dos países mais cristãos do mundo, todo mundo já conhece, já ouviu falar de dízimo. E aí o que acontece? Só que a gente acaba praticando certas práticas na igreja sem sequer saber de onde que se originou tal prática. Então, no primeiro vídeo, nós vimos que o dízimo atual que nós conhecemos, ele veio do período medieval. E agora nós vamos tratar do dízimo bíblico. Então, nós vamos tratar do dízimo bíblico. Vou só dar uma pausa aqui. Então, dando continuidade aqui, eu fiz apenas uma pausa. Nós vamos começar agora a entrar realmente na revelação especial de Deus, que é a Bíblia, e vamos aqui estudar o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a doutrina do dízimo. Então, qual que é o nosso tema desse estudo? O tema desse estudo é o dízimo. E agora nós vamos ver a lista de referências que nós vamos utilizar. Aqui nós estamos utilizando algumas referências e a primeira dela se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 22 ao verso 29, que diz assim. Nós vamos agora olhar o que diz, o livro de Deuteronômio, verso 14, para a gente poder entender. Aqui nós temos uma terceira parte, onde nós vamos fazer algumas perguntas, para você poder entender como que funciona o estudo. Você tem que ler as perguntas da seguinte maneira. Nós temos aqui as perguntas A, B, C, D e E. E toda pergunta A vai perguntar o que é o dízimo. E cada uma dessas passagens bíblicas aqui, eu vou ter que responder o que é o dízimo. Aí eu procurei em cada uma dessas passagens o que é o dízimo na letra A, na pergunta da letra A, e assim por diante. Então, em Deuteronômio capítulo 14, 22 e 29, aqui fala sobre os dízimos. E dízimo, primeira coisa que você tem que entender, com certeza, você talvez sempre ouviu falar em Malaquias 3, 8, 10, mas é bem provável que você nunca ouviu o pastor pregar, mostrar para você Deuteronômio capítulo 14. A maioria das igrejas só usa Malaquias 3, 8, 10. Vai falar de dízimo? Malaquias 3, 8, 10. Malaquias 3, 8, 10. Então, vamos ver aqui o que diz Deuteronômio. Deuteronômio diz o seguinte, ó. Olha que interessante. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Então, o que é o dízimo? O dízimo é tudo o que a terra produz. Aí vem explicando. Aqui a primeira parte do versículo já fala tudo. Tudo que dá na terra, tudo que é produzido na terra é dízimo. Então, nós vemos aqui o início. Comam o dízimo do cereal. Olha só que interessante. Então, dízimo não é dinheiro.
essa já é a primeira revelação. Dízimo não é dinheiro. Dízimo, sempre desde o início, a origem da palavra dízimo, que em hebraico significa maaser, é alimento. Então, comam o dízimo do cereal. Então, se é comida, se é comam, uma ordem, então você entende que não é dinheiro. Só que nós vamos falar sobre essa transformação de dízimo em alimento transformado em dinheiro. Vamos lá. Como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Aí vem um detalhe interessante, Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, por que carregar o dízimo? Porque é alimento, é cereal, é azeite, é gado. Se vocês não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata. Aqui nós vemos que já existia dinheiro, não dinheiro moeda, com papel moeda, mas o dinheiro ele era em forma de prata, em forma de ouro. Troquem o dízimo por prata, que é o argumento que muitos falam. Aqui mostra que o dízimo era dinheiro, sim, só que aqui é prata, mas não é somente para poder transformar o dinheiro em prata e por aí entregar assim, e levem a prata, depois que você transforma o dízimo, que são cereais, vinho, cereal, azeite e a cria de rebanhos, você vai fazer o que, você vai levar essa prata que você trocou do seu dízimo, que é anual, tá? Lembrando que dízimo ele é anual, Separa o dízimo de tudo que a terra produziu, o que? Anualmente. Então, essa é a origem bíblica, teológica do dízimo. Aí, beleza, não poder carregar o dízimo, troquem o dízimo por prata e levem ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Com prata, ou seja, com dinheiro, o que você faz com o dinheiro? Aqui no caso, o que o povo israelita fazia? Isso aqui é o povo de Israel, tá? Na antiga aliança. Com prata, comprem o que quiserem. Olha só, boi, comprar o que quiser o que? Novamente, não é para ficar só com dinheiro, bois é para comprar porque fica longe para poder levar e carregar, porque é muito boi, muita ovelha, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, temos também bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, olha só, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. Aí vem falando, e nunca se esqueçam de quem, e nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Aí beleza, aí nós temos mais um dízimo. Que dízimo que é esse? Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano. Então, a cada 3 anos, era separado um dízimo, armazenando-os em sua própria cidade. Para que esse dízimo? Esse dízimo é para ser usado pelo tabernáculo? Era para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, era só levita? Não, e os estrangeiros, pessoas que não eram de Israel, mas estavam morando em Israel, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus,
os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Deuteronômio capítulo 14, versos 22 a 29. Então aqui nós estamos vendo que dízimo sempre foi e sempre será alimento. O dízimo, ele só era transformado em dinheiro quando a pessoa ia levar o seu dízimo para o local onde Deus colocou o seu nome e era muito longe. O que a pessoa podia fazer? Ela vendia o seu dízimo e trocava por prata, que naquela época era o dinheiro como nós temos hoje. O dinheiro na nossa nação é o real, em outros países são outros nomes, o papel moeda. Então, aqui nós temos a primeira revelação, que é o dízimo. Beleza? Então, nós vamos começar aqui agora a tratar da questão do dízimo. A primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia, você sabe dizer? Se você não sabe dizer, você vai aprender agora, ó. Referência bíblica, Gênesis capítulo 14, verso 20. Então, nós vemos aqui, o que é o dízimo aqui em Gênesis 14, verso 20. Aqui, nessa citação, o dízimo ali que foi dado era despojos de guerras. Aqui não era alimento. Aqui é uma outra forma de dízimo. Aqui, no caso, é usado o dízimo apenas como uma forma matemática de se separar alguma coisa. No caso aqui, era armas de guerra. Então, nós vemos aqui o seguinte, ó, a primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia é em Gênesis 14, 20. E mesmo assim, não é dando ordem para todo mundo dar o dízimo, mas foi algo espontâneo. Então, a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia é quando Abraão vence uma guerra e dá dos despojos de guerra o dízimo de tudo para o sacerdote Melquisedeque. Então, esse Melquisedeque aqui é tido como uma figura de Cristo. Ele era tanto rei como sacerdote de Jerusalém. E nessa guerra, o que aconteceu nessa guerra? O sobrinho de Abraão, Ló, ele foi preso e levado cativo com todos os seus bens, com toda a sua família. Abraão é informado disso, ele entra em guerra e Deus dá a vitória para Abraão. E Abraão ele pega e dá o dízimo dos despojos de guerra. Então, a primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia, seja na Bíblia católica, seja na Bíblia evangélica, seja na Torá judaica, é em Gênesis. Então, aqui nós temos a primeira revelação de quando que apareceu o dízimo na Bíblia. Nós vimos agora então, a gente continua aqui, ó. Quando a gente vê aqui, olha que interessante. A partir do versículo aqui, ó, Gênesis, capítulo 28, verso 20 a 22, nós vemos a segunda citação da palavra dízimo na Bíblia. Olha só que interessante. Nós vemos aqui, ó, Deus falando, né? Deus abençoando Jacó. Jacó pede a bênção a Deus. E aqui ele aparece, olha só que interessante. Deus dá a vitória a Jacó, dá livramento, e Jacó ele faz aqui um voto a Deus. Então, nós vemos aqui o que era o dízimo aqui que Jacó prometeu a Deus em voto. Era tudo o que Deus lhe desse. Então seria terra, seria gado, seria ovelhas. Tudo que Deus desse a ele, ele daria o dízimo se Deus concedesse a ele as bênçãos para poder voltar. Então nós vemos aqui
na letra C pergunta assim, quando que nós devemos dar o dízimo? Aqui nessa passagem de Gênesis capítulo 28, nós vemos o seguinte, aqui nós vemos o patriarca Jacó dando o dízimo como voto, algo voluntário e não obrigatório. Então, olha que interessante. Nós vamos terminar aqui para que o vídeo não fique muito grande. Então, nós vimos aqui, começamos aqui em Deuteronômio apenas para você poder entender que não existe apenas um dízimo apenas, mas existe o dízimo anual, existe o dízimo que é dado a cada 3 anos. Então você vê que são dízimos no plural e não apenas um dízimo. Depois nós vimos aqui a primeira aparição da palavra dízimo com o patriarca Abraão, ele dando o dízimo dos despojos de guerra, não foi nem alimento. Então nós vemos aqui agora também o patriarca Jacó, ele dando o dízimo como voto. E o que é voto? Voto não é algo obrigatório, é algo espontâneo que você faz. A partir do momento que você faz um voto, você faz de forma voluntária, você é obrigado a fazer. Mas aqui nós vemos que Jacó, ele fez um voto ao Senhor e o Senhor, Deus de Israel, o abençoou, lhe dando roupas, lhe dando proteção, porque Jacó foi ao encontro do seu irmão Esaú e ele estava com medo de ser morto, destruído, e Deus deu vitória para ele, e ele fez um voto e ele cumpriu esse voto. Então todas as ovelhas, gado, todos os bens, ele deu o dízimo. Então, por hoje nós vamos terminar aqui o nosso segundo vídeo, onde você aprendeu que o dízimo, ele é alimento, ele vem da terra, ele vem dos produtos que são produzidos, colhidos da terra, do gado, dos cereais, do vinho, do azeite. E dízimo não é dinheiro, apesar que nós usamos o dízimo como dinheiro hoje em dia, mas o dízimo no original ele é alimento. Então fica aqui mais esse aprendizado, e nós vemos aqui o dízimo antes da lei. Esse dízimo que nós estamos vendo aqui, ele é o dízimo antes da lei. No próximo vídeo nós vamos ver o dízimo na lei. E a referência é essa, ó, Levítico 27:30. Beleza? Então, que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.